Bem-vindos amantes das histórias sobrenaturais. Preparem-se para mais uma viagem alucinante no mundo da imaginação. Entre as páginas do medo, é um suspense psicológico de tirar o fôlego. Acompanhe David, um escritor desesperado por inspiração, que decide explorar uma casa abandonada repleta de lendas sombrias. Porém, ao ler um antigo manuscrito, as histórias ganham vida, trazendo a esse trailer horripilante doses de muito suspense e terror. Vamos então adentrar nesse ambiente assustador a partir de agora. David, um escritor em crise criativa, está sentado em seu escritório, olhando para a tela em branco de seu computador. Ele recebe uma mensagem de um amigo que compartilha uma história intrigante sobre uma casa abandonada conhecida por suas lendas de terror. Com um brilho de esperança em seus olhos, David decide que a visita a essa casa pode ser exatamente o que ele precisa para superar seu bloqueio criativo. David então decide visitar a casa e, após arrumar suas coisas, pega seu carro e viaja a caminho da casa misteriosa. Na estrada à noite, a atmosfera está carregada de suspense e inquietação. A chuva começa a cair pesadamente, adicionando um elemento adicional de tensão. Após algumas horas de viagem, finalmente David chega à casa abandonada. Ele sai do carro, empunhando uma lanterna, e enfrenta o desafio de atravessar o terreno lamacento até a entrada principal. A casa está coberta de teias de aranha e exibe sinais de decadência e abandono. Enquanto David empurra a porta enferrujada e range, um arrepio percorre seu corpo. Ele acende a lanterna e explora o hall de entrada sombrio. O som de suas pegadas ecoa pelo vazio, criando uma atmosfera opressora. À medida que ele se aventura mais fundo na casa, a iluminação fica cada vez mais fraca. David passa por quartos repletos de móveis empoeirados e objetos deixados para trás. Ele percebe uma sensação de presença maligna que começa a pairar no ar. Enquanto ele sobe as escadas rangentes, ele percebe marcas estranhas nas paredes e manchas suspeitas no carpete gasto. Ele decide que precisa investigar a história obscura dessa casa para encontrar inspiração. Enquanto caminha pelo corredor, um retrato antigo na parede chama sua atenção. Os olhos das figuras retratadas parecem seguir seus movimentos, causando-lhe uma sensação de muito medo. De repente, uma porta se fecha bruscamente atrás de David. Ele vira-se rapidamente, sentindo um calafrio na nuca. A sensação de que não está sozinho na casa fica cada vez mais intensa. Seus passos aceleram à medida que ele continua sua exploração, ansioso para descobrir os segredos ocultos desse lugar macabro. O som de um suspiro arrepiante ecoa pelo corredor, deixando claro que o terror está apenas começando. David percorre os corredores sombrios da casa abandonada com uma lanterna. Suas mãos estão trêmulas e sua respiração ofegante. Ele se depara com uma sala empoeirada, com estantes repletas de livros antigos e uma escrivaninha ao centro. Curioso, David se aproxima da escrivaninha e percebe um livro antigo e encadernado em couro, coberto de poeira. Ele o limpa com cuidado e lê o título que diz Páginas Amaldiçoadas. Intrigado, ele abre o livro e começa a ler. À medida que suas pupilas percorrem as páginas amareladas, as palavras surpreendentemente ganham vida diante de seus olhos. A sala ao seu redor começa a se transformar, as sombras se alongando e tomando formas sinistras. Personagens assustadores e criaturas descritas no livro emergem da escuridão e passam a persegui-lo. David, assustado e confuso, recua e tenta fechar o livro, mas ele se recusa a se fechar. O escritor se dá conta de que está preso em um pesadelo literário, onde sua leitura desencadeou uma força sobrenatural. Enquanto ele tenta escapar das garras das criaturas aterrorizantes, David percebe que cada página que ele lê traz à vida uma nova ameaça. Ele se vê enfrentando horrores além da sua imaginação, lutando para sobreviver em um ambiente onde a realidade e a ficção se entrelaçam perigosamente. Em sua jornada desesperada para encontrar uma saída, David encontra outros personagens presos na casa, incluindo uma misteriosa mulher chamada Cassandra.
Ela também foi aprisionada pelas páginas amaldiçoadas e parece ter conhecimento sobre os segredos obscuros da casa. David e Cassandra então unem forças, compartilhando suas descobertas e estratégias para enfrentar as criaturas assustadoras que os cercam. Juntos, eles enfrentam uma série de desafios angustiantes, explorando os cantos mais sombrios da casa enquanto buscam pistas para desvendar a origem da maldição que aprisiona ambos. Conforme a história avança, David começa a perceber que a única maneira de escapar dessa tortura literária é encontrar a página final do livro amaldiçoado. Essa página esconde a chave para a sua liberdade, mas também contém os segredos mais aterrorizantes e obscuros que ele terá que enfrentar. David e Cassandra se preparam para enfrentar o próximo desafio, determinados a decifrar os mistérios das páginas amaldiçoadas e a encontrar a saída desse labirinto de terror. No entanto, eles sabem que o pior ainda está por vir, e que o preço da liberdade pode ser mais alto do que jamais imaginaram. David e Cassandra avançam cautelosamente pelos corredores sombrios da casa abandonada. A atmosfera é opressiva, com cada passo ecoando pelos cômodos vazios. Enquanto eles exploram, as criaturas das páginas amaldiçoadas continuam a persegui-los, surgindo das sombras e provocando medo e desespero. David e Cassandra lutam juntos, usando sua coragem e determinação para se protegerem das ameaças sobrenaturais. A cada encontro com aquelas criaturas sinistras, David começa a notar padrões e pistas que indicam uma conexão mais profunda entre os seres e a história da casa. Eles descobrem que os personagens assustadores são manifestações das memórias sombrias e dos segredos ocultos que permeiam as paredes da antiga residência. Enquanto buscam pela página final do livro amaldiçoado, David e Cassandra se deparam com armadilhas perigosas e ilusões enganosas. A casa parece brincar com suas mentes, distorcendo a percepção da realidade e testando a força de sua determinação. De uma forma desesperadora, David começa a questionar sua própria sanidade, enfrentando seus medos mais profundos e os demônios que o atormentam há anos. Ele se vê confrontado com memórias dolorosas e traumas enterrados, forçando-o a encarar seu passado e lidar com suas emoções. A casa realmente está causando uma brincadeira macabra com sua mente. David e Cassandra se aproximam da descoberta de pistas cruciais sobre a origem da maldição que aprisiona a casa e seus ocupantes. Eles encontram diários antigos, fotografias manchadas de sangue e escritos enigmáticos que revelam uma trágica história de violência e sacrifício. Com a revelação de cada novo segredo, a intensidade da presença maligna na casa aumenta. David e Cassandra percebem que estão chegando mais perto de desvendar a verdade por trás das páginas amaldiçoadas, mas também estão correndo um risco maior de se tornarem parte daquele pesadelo eterno que assombra o local. David e Cassandra se preparam para um confronto final com a entidade que controla a casa. Eles sabem que precisam encontrar a página final e quebrar a maldição para terem qualquer chance de escaparem desse ciclo aterrorizante. Suas mentes estão repletas de tensão e expectativa enquanto se preparam para mergulhar nas profundezas do terror que os aguarda. Conforme eles avançam pelos corredores sombrios, a atmosfera se torna ainda mais tenebrosa. O ar está impregnado com uma energia sinistra, e cada passo parece ecoar com um peso ameaçador. David e Cassandra se deparam com salas macabras e perturbadoras, onde os objetos parecem ganhar vida própria e as paredes murmuram segredos sussurrantes. A fronteira entre realidade e ficção se desfaz, tornando cada vez mais difícil distinguir o que é real e o que é fruto de sua imaginação. Confrontados com ilusões enganosas e armadilhas mortais, David e Cassandra precisam usar sua astúcia e trabalho em equipe para sobreviver. Eles compartilham pistas e intuições, confiando um no outro para desvendar a verdade oculta nas sombras. À medida que se aproximam do epicentro da maldição, David começa a questionar sua própria existência. Memórias distorcidas e fragmentadas surgem ainda mais fortes em sua mente, misturando-se com as imagens aterrorizantes que o cercam. Ele se vê confrontado com sua própria identidade e a verdade obscura sobre seu passado. Enquanto isso, Cassandra revela fragmentos de sua própria história, revelando segredos profundos e uma ligação misteriosa com a casa abandonada. Sua presença se torna vital para desvendar a maldição, pois ela possui conhecimentos ocultos e uma determinação incansável para superar o terror.
David e Cassandra descobrem que a entidade maligna está intrinsecamente ligada à história trágica e violenta da casa. Eles encontram escritos antigos e registros sombrios que revelam um antigo ritual de sacrifício e uma busca por poder e imortalidade. A cada momento que eles chegam mais próximos do epicentro da maldição, a casa testa ainda mais sua coragem e força. David e Cassandra finalmente chegam à sala central, onde a entidade maligna os aguarda. A tensão atinge o ápice, enquanto eles se preparam para uma batalha emocional e física que decidirá seu destino. O desfecho dessa batalha trará respostas sobre a verdadeira natureza da casa e o destino dos personagens aprisionados em suas páginas amaldiçoadas. David e Cassandra respiram ofegantes na sala central da casa abandonada. A atmosfera está carregada de tensão enquanto eles se preparam para o confronto final com a entidade maligna que controla a maldição. David, determinado a encerrar o ciclo de terror, confronta seus medos mais profundos. Ele encara os demônios internos que o atormentaram durante sua jornada, enfrentando sua própria participação nos eventos sombrios que assolaram a casa. Com a coragem renovada, ele se prepara para lutar contra a entidade. Cassandra, revelando sua conexão com a entidade e a casa, compartilha segredos que abalam as crenças de David e questionam sua própria identidade. Ela mostra a ele a importância de aceitar o passado e confrontar os medos para encontrar a força necessária para encerrar a maldição de uma vez por todas. Enquanto avançam pelos corredores, David e Cassandra enfrentam uma série de desafios finais. Eles desvendam enigmas e enfrentam armadilhas mortais criadas pela casa, testando sua astúcia e determinação. Cada obstáculo é uma prova de sua resiliência e vontade de sobreviver. No clímax da atmosfera tensa, David e Cassandra se veem diante da entidade maligna na sala central. Uma batalha épica se desenrola, com os dois lutando contra a presença sinistra que os atormentou por tanto tempo. Eles usam seu conhecimento recém-descoberto e a força de sua união para enfrentar o terror que os assombra. Com um ato final de coragem, David e Cassandra encontram a página final do livro amaldiçoado. Ao abri-la, eles liberam um poder oculto que confronta a entidade maligna. A sala treme e a entidade começa a se enfraquecer, perdendo seu domínio sobre a casa e sua maldição. Enquanto a maldição é finalmente quebrada, David e Cassandra escapam da casa, sentindo um alívio misturado com um cansaço profundo. Eles olham para trás, vendo a casa ser consumida pela escuridão e sabendo que, finalmente, estão livres. Enquanto se afastam da casa, David e Cassandra compartilham um momento de serenidade. Eles percebem que superaram seus medos mais profundos e que essa experiência os mudou para sempre. Agora, eles enfrentam o futuro com uma nova perspectiva, fortalecidos pela superação de seus demônios internos e prontos para seguir em frente, deixando o terror para trás. Enquanto caminham pela estrada escura, David e Cassandra refletem sobre a jornada que enfrentaram juntos. Eles compartilham um sentimento de gratidão e conexão profunda, sabendo que superaram seus medos mais profundos e emergiram mais fortes. Conforme o sol começa a nascer, eles encontram um local seguro para descansar e se recuperar. Durante esse momento de tranquilidade, eles conversam sobre o que aprenderam e como essa experiência mudou suas perspectivas. David, inspirado por sua jornada, decide escrever sobre essa experiência em um novo livro. Ele deseja compartilhar a história de coragem e superação que ele e Cassandra viveram, transformando o terror em uma narrativa poderosa de resiliência. Cassandra, por sua vez, encontra um senso renovado de propósito em sua vida. Ela decide dedicar-se a ajudar outras pessoas a enfrentarem seus medos e superarem obstáculos em suas próprias jornadas. Meses se passam, e David publica seu novo livro, intitulado Entre as Páginas do Medo, Uma Jornada Além do Terror. O livro ganha reconhecimento e elogios por sua narrativa envolvente e pela mensagem de coragem e superação que transmite. David e Cassandra permanecem amigos próximos, compartilhando uma ligação especial que se formou durante sua jornada conjunta. Eles se apoiam mutuamente em seus respectivos caminhos e se tornam uma fonte de força e inspiração um para o outro. Enquanto a história chega ao fim, David e Cassandra olham para o futuro com esperança renovada. Eles sabem que enfrentaram seus medos mais profundos e encontraram a liberdade, e agora estão prontos para abraçar os desafios que a vida ainda reserva.
Fim da história, mas o legado permanece, dizem eles em harmonia, sabendo que as páginas do medo não só trouxeram terror, mas também os ajudaram a descobrir a verdadeira força que existe dentro de cada um de nós. E assim, meus amigos do Toque de Terror, chegamos ao final de mais uma história sombria em nosso canal. Inscreva-se e comente essa história para que possamos alcançar mais pessoas que curtem essas histórias de suspense e terror. Obrigado por ter assistido o vídeo e tenha bons sonhos.